Na minha opinião, uma das experiências humanas mais difíceis, mais dolorosas é quando a gente é humilhado. A humilhação ativa tantos gatilhos dentro da gente. E, bom, eu duvido que alguém neste planeta que está me escutando, e eu próprio, a gente já não tenha passado em diferentes momentos da vida por humilhações. Algumas humilhações mais cruéis, outras mais involuntárias, mais humilhados. Todos nós já fomos em algum momento. Pois bem, e como é que eu me recupero? Como é que eu refaço a minha dignidade depois de ter passado por uma humilhação? Quer descobrir? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! Vamos começar entendendo por que é que uma humilhação dói tanto. Dói porque cria uma ferida no nosso ego. E o que é o ego da gente? O ego da gente é o eu. É como eu me percebo, como eu me acredito, quais são os meus valores, quais são as minhas crenças a meu respeito. É como eu me defino para mim mesmo. Na hora que isso é atacado, quer seja publicamente, quer seja de forma privada, isso cria uma ferida. É a ferida da humilhação. E há pessoas que estão mais suscetíveis a serem feridos pela humilhação. Que pessoas são essas? Pessoas que têm uma autoimagem pobre, ou então pessoas que vivem muito preocupadas com o julgamento dos outros, ou então pessoas que se sentem muito marginalizadas, ou então são de fato, por uma série de condições. Pessoas que têm uma autoconfiança baixa, muitas vezes pessoas muito tímidas que têm dificuldade de se colocar em público. Todas essas são características que facilitam para que você seja muito mais facilmente machucado pela ferida da humilhação. Bom, mas dessa ferida nenhum de nós escapa. Sabe por quê? Porque nós somos seres sociais. Como a gente vive em sociedade, em maior ou menor medida, a gente se importa sim com o que é que o outro pensa a meu respeito. Essa ideia de dane-se o que todo mundo pensa, não, isso não é verdade. Tanto isso não é verdade que todo mundo quer aplauso, mas ninguém quer vaia. Se eu não me importasse com o que os outros pensam, eu também não me importaria com as vaias nem com os aplausos. Então sim, vivendo em sociedade, em algum momento, todos nós experimentaremos desta humilhação. Agora, passado pela situação de humilhação, tendo vivido isso, o que é que você deve fazer? A primeira coisa é aceite o seu sentimento. Tem muita gente que nega. Não estou sentindo nada. Não, nada aconteceu. Imagina, isso nem me feriu. Para, bebê! Se você foi humilhado ou humilhada, você está ferido sim. E aceite isso. E a aceitação passa pela não negação. Eu não preciso negar que fui humilhado, não. Eu posso dizer, eu fui mesmo humilhado. Isso aconteceu ou está acontecendo nesse momento da minha vida e eu reconheço isso. Porque é muito ruim quando eu nego o meu sentimento. É muito ruim quando eu digo que uma coisa que aconteceu, que está acontecendo, não está acontecendo. E está. Pode ser que você tenha sido mesmo humilhado, propositalmente ou não, ou involuntariamente. Mas o outro pode mesmo ter lhe humilhado. Se isso aconteceu, assuma. Aconteceu. Eu acabei de viver isso, ou eu estou vivendo isso. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é assumir a humilhação. Se for pública ou se for privada entre duas pessoas, não importa, assuma a humilhação. Diga, eu entendo isso que você está dizendo a meu respeito, mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a você ou a todos vocês que estão aqui me escutando, se a coisa for pública. Isso que você está dizendo a meu respeito não me define. Eu não sou só isso, eu sou muito mais do que isso. Quer um exemplo? Uma paciente minha, certa vez, ela estava tendo um romance, ela se apaixonou por um homem casado, esse homem casado também se apaixonou por ela. Paciência, ninguém manda,
nos desmandos do coração. Isso acontece. Acontece que a mulher do homem soube disso e foi até onde ela estava, no trabalho dela, tomar satisfação com ela, expô-la publicamente, né? Dizer, você é isso, você é aquilo, você está saindo com meu marido, sua isso, sua aquilo, parará. Quer dizer, criar uma humilhação pública no local de trabalho dela. Bom, primeiro essa mulher devia ter ido tomar satisfação com o marido dela, né? A outra não tinha nada a ver com isso. Quem tem um compromisso com ela é o marido dela. Mas tudo bem. E foi exatamente isso que a paciente fez. Em público, a paciente disse, eu entendo a sua raiva, eu acho que você precisa conversar com o seu marido, resolver suas questões com o seu marido. Agora, isso que você está fazendo questão de tornar público para os meus colegas de trabalho, isso não me define. Eu sou mais do que isso, eu tenho muitos outros aspectos na minha vida, sobretudo aqui no meu local de trabalho. Eu sou um excelente profissional, eu tenho muitas outras coisas. Eu entendo que você quer me humilhar publicamente, mas eu sou muito mais do que isso que você está dizendo, entende? Então é preciso que você assuma essa humilhação, ou para o outro, ou publicamente. Alguém chega para você e diz, você me traiu, você isso... Tá bom, eu sou mais do que o que você está falando de mim. Nunca permita ser reduzido ou reduzida a um erro, a uma falha, a um equívoco seu. Ninguém, absolutamente ninguém neste planeta tem direito de lhe humilhar. Sabe por quê? Porque somos todos absolutamente irmãos de imperfeição. Somos todos imperfeitos, todos cometemos erros, falhas, equívocos, deslizes. Não podemos humilhar o outro, porque nós somos tão porcaria como qualquer outro. O terceiro passo é não remoa isso depois que isso passar, porque é preciso que você reconheça que quanto mais você remoer uma situação de humilhação, mais você perpetuará isso dentro de você. Sentimentos que eu remoo, eles permanecem vivos. E se você ficar remoendo uma humilhação, é porque você quer vingança, muitas vezes. Não apenas porque você está envergonhado ou envergonhada, mas porque você gostaria de dar o troco. Mas se você tivesse feito os 2 primeiros passos que eu disse, você não estaria com essa necessidade de vingança, de reparação. Não remoa. Sabe por quê? Porque tudo na nossa vida é transitório. A vida, ela é dinâmica, ela é um processo. Não é só você que é um ser vivo. A dinâmica social também é um ser vivo. E como o próprio nome diz, é dinâmica. Está rodando, está mudando. Ninguém se importará dali a uma semana com qualquer coisa que você tenha passado ou que tenha sido dito a seu respeito. Também não se sinta menos por qualquer pecado seu que tenha sido exposto. Sabe por quê? Porque, como eu já disse, todos nós somos pecadores. Então, nada de remoer. Remoer não serve para nada. E o último passo é pensar daqui para frente. E pensar daqui para frente implica em eu passei por essa humilhação. O que eu aprendo com isso? Como eu me defendo melhor daqui por diante? O que é que eu posso organizar da minha vida a partir disso? Sabe por quê? Porque é preciso que a gente aprenda a catar os nossos cacos. Todos nós temos que ter um saquinho emocional que a gente anda com ele sempre muito guardadinho, dobradinho no nosso bolso, porque de vez em quando a gente precisa tirar esse saquinho emocional para ir colocando dentro dele nossos cacos, porque de vez em quando a gente se quebra. Às vezes a gente se espatifa em cacos muito pequenos. É preciso varrer, botar dentro do saquinho emocional da gente, guardar, porque depois, quando chegar em casa, a gente vai fazer o trabalho de colagem. E eu vou colar cada caquinho meu. E como é que eu vou colar os meus cacos? Me perdoando. É preciso que eu me perdoe pelo que quer que o outro tenha feito comigo, inclusive. Não é perdoar o outro, não é perdoar a mim. Eu me perdoo pelo que eu passei.
Eu me perdoo pelo que eu estou sentindo, eu me perdoo pelo que eu fiz, eu me perdoo por ter sido vítima de uma humilhação tão cruel e desnecessária, eu me perdoo. O auto-perdão é a cola que une os nossos fragmentos quando nossa alma se quebra. E quando nossa alma se quebra, esses pedaços às vezes tendem a ficar pontiagudos, afiados, amolados, como um vidro que se quebrou. E aí essa alma vai nos ferir e ferir ao próximo. Não precisa disso. O auto-perdão vai saber polir essas arestas tão afiadas que nos cortam por dentro e que nos fazem cortar os outros aqui fora e vai nos emendar novamente. E no final das contas, para pensar comigo uma coisa. Pelo menos esse sentimento é meu. Talvez não seja seu e talvez nem faça sentido para você que está me ouvindo. Mas entre ser humilhado, que é algo terrível, e humilhar alguém, eu prefiro estar na posição de quem é humilhado. Eu não quero nunca estar na posição de quem humilha outra pessoa, porque o preço da soberba, da arrogância, do imaginar-se melhor do que o outro, por qualquer motivo que seja porque tem mais dinheiro, porque tem mais beleza, porque tem mais virtude, porque se acha mais santo. A posição de humilhar o outro é uma posição absolutamente, na minha opinião, degradante. O humilhador é só um pobre coitado. O humilhado é alguém que está tentando aprender. Pense nisso. Tchau, até a próxima!